Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje vamos falar sobre Vale Cultura, decisões do Tribunal Superior do Trabalho e notícias atualizadas do mundo sindical. É um instante. Olá, que satisfação mais uma vez com você aqui na Tati TV, apresentando o programa Fórum do Trabalhador e recebendo convidados extremamente preparados do mundo sindical. Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas, Clodoaldo Carmo Campos, do SEAC. Olá, tudo bem? Tudo bem, André. Mas uma satisfação estar presente aqui mais uma vez, estar participando desse programa que leva a mensagem, o recado, as informações e as reivindicações dos trabalhadores. Isso é muito importante. Olá, Clodoaldo, mais uma semana de trabalho. Mais uma semana de trabalho, né, André? Agradecendo mais uma vez a todos os seus telespectadores que nos acompanham aí todas as quartas e nos sábados, né? A gente tem encontrado companheiros aí na rua que têm acompanhado esse programa e que tem dado um bom resultado para o movimento sindical. Bem, vamos começando o nosso programa comentando sobre o feriado de finados. Em Ribeirão Preto, uma ação da Prefeitura Municipal tentou coibir a prática do trabalho infantil. Agentes estiveram nos cemitérios panfletando e orientando a população com relação à necessidade do combate ao trabalho infantil, mas com ênfase no dia de finados. Clodoaldo, a criança é explorada até no dia de finados, crianças lavando túmulo, crianças vendendo flores, crianças olhando carros. O trabalho infantil continua ainda às nossas vistas, né? André, continua, né? Quando houve a discussão do trabalho juvenil, trabalho infantil, onde surgiram as proibições, as regulamentações, André, que já se passam há alguns anos, eu acho que a gente precisaria voltar a rediscutir o assunto. Por quê? Está proibido o trabalho da criança, plenamente de acordo, eu estou de acordo. Mas veja bem, como isso já passou muito tempo, essas crianças saem das suas casas e vão lá para o cemitério, porque lá elas estão vislumbrando algum lucro, algum resultado, algum dinheirinho. E isso foge do controle de nossas autoridades, foge do controle até dos pais. Então, e muitos pais incentivam eles a irem lá, porque é a hora de ganhar um dinheirinho, vamos dizer assim. Então, por que eu acho que isso teria que ser rediscutido tudo novamente? O tempo passou, as coisas evoluíram, houve as mudanças, as autoridades proíbem, mas nós não temos um combate efetivo contra esse trabalho da criança e do jovem. A minha proposta era que a gente rediscutisse tudo isso novamente. Vanildo, na nossa época era bonito trabalhar, todos nós começamos a trabalhar muito cedo. Hoje existe um regramento jurídico, existe um entendimento de que criança tem que estudar. Também essa criança que está lavando o túmulo ali, em verdade está tirando o trabalho de um adulto, né? Perfeito, André. Eu acho que sim. A gente tem participado dessas discussões no movimento sindical e a gente percebe que muitas vezes, que nem você falou aí, às vezes tem lá uma criança trabalhando, mas na verdade essa criança, às vezes tem um pai, a mãe, que tem 3, 4 filhos, né? Ou até mesmo, às vezes, a gente percebe que aquele local de trabalho não é adequado para esse trabalhador, ou seja, para essa pessoa, para esse adolescente, essa criança. Porque a gente percebe que é o seguinte, que muitas vezes a atividade é insalubre, né? Pegar o pano com produto químico, você vai saber a composição desse produto, e esses trabalhadores, essas pessoas que estão manuseando esse produto, certamente, às vezes pode até estar se contaminando. Então é importante se acompanhar as autoridades, né, ver de uma forma melhor, antes de qualquer atividade dessa, já discutir as formalidades, ou seja, tentar montar um esquema
ou até mesmo um setor de orientações para pais, para crianças, né, que possa evitar esse tipo de atividade, que a gente sabe muito bem que muitas vezes tem pessoas que nesses dias, assim, as atividades, muitas vezes eles procuram ganhar dinheiro, né, e ganhando dinheiro eles não estão nem aí com a situação de quem lá está trabalhando. Então é importante as autoridades, que o Clodoaldo disse muito bem, Juizado de Menor, da Infância e da Juventude, do Ministério do Trabalho, os sindicatos da categoria, está procurando discutir esses encaminhamentos e discutir também as atividades dessa categoria. Nas imagens que estão na tela, são imagens de outros cemitérios, significa que a prática acontece em todo o país. E o combate ao trabalho infantil começou justamente porque crianças estavam em atividades penosas. E com o calor escaldante da nossa cidade, as crianças naqueles túmulos descalço, de chinelo, realmente é uma típica caracterização de um trabalho, de uma atividade degradante. Além de ser proibido o trabalho da criança, ainda uma atividade penosa, ainda um trabalho quase escravo, não, Clodoaldo? Exato. Então, André, continuando a minha fala, né? Enquanto a gente não tiver essa nova rediscussão para saber as atribuições de cada um, nós não vamos conseguir coibir esse trabalho. Porque se você for no Ministério do Trabalho, ele não tem fiscal para mandar lá. Se você for no Ministério Público do Trabalho, ele também não vai ter gente para ir lá e o promotor não vai querer ir lá. Aí a prefeitura não pode, porque a prefeitura já está panfletando lá na porta, então ela já acha que é suficiente para combater aquele trabalho lá no fundo. Então é uma sequência que a gente fala que não pode, que eu também concordo que não pode, mas você não vê nenhum chamamento para se discutir novamente esse trabalho infantil, juvenil e o trabalho escravo. Então, um leva ao outro. Aí, o que eu imagino? Nós teríamos que rediscutir para quê? Para encaminhar o que com 15 anos pode fazer, o que com 14 anos ele pode fazer, o que com 16, o que com 18, reorganizar tudo isso. Porque da forma que está, André, você não consegue combater. Porque na hora de ir lá, você não encontra ninguém para ir lá. Aliás, é importante ter o canal de denúncia, né? Quem procurar está no local correto. E tem o seguinte, o cidadão também é comum, muitas vezes ele fica sensibilizado, né? Você vê a criança olhando o carro ali, você fica sem jeito de falar não. Tá lá o cidadão varrendo o túmulo da sua mãe, você fica sem jeito de falar não. A gente também tem, enquanto cidadão comum, tem que aprender a falar não, né? Exato. E aí, André, na sequência, o que acontece? Nós temos aí o Bolsa Família, muito criticado, né? O Bolsa Família, o Bolsa Escola, e Bolsa. Aproveitando essa fala do Bolsa, por exemplo, essas crianças que estão lá, é por necessidade, senão não estariam. Então, o que é que nós vamos fazer para essas crianças saírem de lá e irem efetivamente para a escola? Sendo num dia de finados, obviamente que ele não iria, tá? Mas a escola também poderia promover, nessa data, um evento em que as crianças fossem lá para a escola. Então, quer dizer, por isso que eu falo da necessidade de debater. Isso é uma ideia minha, mas ali, obviamente, vão aparecer outras ideias, né? Porque eu me lembro, na minha época de criança, não exatamente no dia de finados, mas em todos os feriados na minha escola tinha atividade. Cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, apresentação de trabalhos. Ali nós, crianças, estávamos aonde? Na escola. Então, deixou isso de lado, parou. Hoje é feriado, essa semana é a semana do saco cheio, essa semana da reunião de pais e mestres, enfim. Agora, a escola deixou de fazer esses eventos, essas programações. Por outro lado, deixaram de pagar os professores dignamente. Por outro lado, não se valoriza o diretor da escola, enfim, a coisa está assim, toda esperçada. Então, eu acho que há necessidade da rediscussão, do realinhamento, de quem são os responsáveis, de que áreas são os responsáveis. Você vai estar lá, eu posso te ligar, como você disse. Mas não, hoje a gente olha, passa, realmente dá pena, fica com dó, não consegue falar não, que aquela criança também está ali porque na casa dele não tem dinheiro, ele precisa ganhar um dinheirinho ali também para levar para a mãe dele. Na minha idade de 13 anos, André, 13 não, de 10 anos, eu era engraxate, eu engraxava sapatos, lá em Santa Rosa de Viterbo.
Porque aquele dinheirinho ajudava minha mãe que lavava roupa para fora. E que na ocasião chovia muito e ela quase nunca conseguia entregar a roupa no dia certo. Então, é uma sequência de conversas, é uma sequência que tem que ser debatida, porque muitos que estão ali sujeitando aquele sol escaldante, sujeitando tudo aquilo ali, porque realmente ele precisa daquele dinheiro ali. Então, a gente precisava estudar isso tudo de novo e realinhar tudo. Aí entra a importância da luta do movimento sindical, porque se o pai recebe uma remuneração justa, se a mãe recebe uma remuneração justa, se a família não recebe a remuneração suficiente, mas está enquadrada em algum dos programas de transferência de renda do governo federal ou dos governos municipais e governo estadual, não há motivo para essa criança estar na rua. Então alguma coisa está errada. Mas você falou da cultura, eu quero fazer uma provocação para o Vanildo. Nós vivenciamos na véspera de finados festa de Halloween para todo lado, mas esqueceram do Brasil, esqueceram do Saci, da Cuca, da Mula Sem Cabeça. O que está acontecendo, Vanildo? O povo brasileiro está perdendo, até isso o povo está perdendo? Eu acho que o pessoal está muito interligado, muito na informática, na internet, na tecnologia, né? A tal da globalização está tomando conta então, de tudo. assim, o pessoal está mais na era das micaretas, né, dos vampiros, né? Eu acho que, assim, os personagens mesmo, que nem você está falando aí, está sendo esquecido, ou seja, as pessoas não estão mais naquela atividade de vestir aquela veste, né, e lembrar daquelas épocas dos personagens. Hoje, a gente sabe, né, que hoje a grande mídia, a grande movimento hoje é na questão realmente da internet, das pesquisas, do cinema. Hoje, os grandes efeitos, né, que hoje está tendo, né, na cultura hoje, no cinema. Então o pessoal, às vezes tem copiado muito isso. Eu tive a oportunidade de ir nessas lojas de fantasias. O que tem mais é isso, né? Robocop, esse tipo de fantasias. Brasileiro mesmo não tem mais nada. Brasileiro é difícil. Nacional perdido. Nacional está difícil, você não consegue achar. Maravilha. Opa! Eu queria, 2 minutinhos. Volta a responsabilizar as escolas, que não promovem a semana da nossa cultura. Semana do folclore, né? Era muito, nós celebrávamos muito folclore. Aí você carnaval, né? Carnaval. A gente fazia com barro, alguma coisinha para expor lá, era obrigatória a participação. Agora hoje, André, se você assistir na Rede Globo, de manhã, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, virou americano. Assiste para você ver. Americanizou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a Cuca não é mais a Cuca? Não. É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos com o Fórum do Trabalhador. Em 2014, mais de 12 mil homens vão morrer de câncer de próstata. Atitude, consciência, força, coragem. São os lances necessários para dar um drible no seu preconceito. Faça o exame de toque. Câncer de próstata. Um toque pela vida. A saúde é o nosso maior patrimônio. Aí no intervalo você viu essa pequena propaganda falando do Novembro Azul e a importância da prevenção ao câncer de próstata. Vou conversar aqui com os nossos convidados. Estão fazendo o controle, têm ido ao médico todo ano, começando aqui? Sim, claro, eu acho que é importante, né, esses exames, porque é a saúde da gente que está em jogo, então, assim, a gente tem que cuidar, né? Nós temos que cuidar porque a gente não pode ter a ignorância desses exames, ou seja, deixar de fazer o exame, que é importante para o homem. Eu acho que a atividade, ela muitas vezes o trabalhador está na empresa, está no seu dia a dia correndo, né, mas é importante que ele marque um horário no médico e vai lá e está fazendo os seus exames. A gente do sindicato tem orientado os trabalhadores, eu tenho procurado divulgar entre meus amigos, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né, lembrando que, né, estamos em campanha, o Novembro Azul, e que tem todos
tem que fazer o exame da próstata. É importante isso. Clodoaldo, a mulher trabalhadora, ela tira um tempo, ela se cuida, ela vai mais ao médico. O homem ainda tem aquela história de eu sou forte, eu sou resistente, é bobeira. E principalmente, já que o exame para o homem, num primeiro momento, é um exame mais delicado, constrangedor, ele acaba protelando o máximo. E aí a gente tem perdido muito trabalhador morrendo com câncer de próstata. André, eu vou voltar basicamente no que você inicialmente falou, né? O homem, ele cultua um outro tipo realmente de se cuidar. E graças a Deus a mulher não é igual ao homem e ela vai. Eu não vou em médico nenhum, de jeito nenhum. Morro de medo. E quero dizer aqui o seguinte, aquela velha frase: faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, o que eu tenho para falar para todos os trabalhadores, trabalhadoras, enfim, é que realmente se cuidem, vão aos médicos, né? Não é só, por exemplo, o exame de próstata, o exame de diabetes, muito importante, que é a doença silenciosa, né? Enfim, nós temos uma série de coisas que você pode constatar num simples exame de sangue, né? E que eu vou muito raramente fazer meus exames de sangue, essas coisas. Mas eu digo a todos, a importância é muito grande, a prevenção melhor ainda, e se há que se detectar alguma coisa no início, é muito mais fácil combater, e com certeza os medicamentos que nós temos combate. A mão de obra, no caso médicos e médicas, está pronta a atender. Hoje a medicina evoluiu muito, né? Tem muita coisa que se detecta até mesmo antes de você fazer um filho. Já consegue se descobrir algumas doenças que aquela criança posteriormente pode vir a ter. Quer dizer, é uma evolução muito grande. Então, essa é a importância realmente de ir ao médico, de se cuidar, de fazer os exames periódicos, todos, mulheres, homens, crianças. Eu acho que isso é muito importante. O que eu digo é isso, realmente, que eles vão aos médicos e façam seus exames e não me acompanhem. Até porque muitas vezes você evita de fazer, no caso do homem, por exemplo, é o exame de toque, para o homem é constrangedor. Só que muitos homens depois ficam doentes, aí tem que fazer a cirurgia, tem que fazer o toque de novo, pior ainda. Fica pior ainda. Fica muito pior, porque aí é o seguinte, passa um constrangimento muito maior. Porque assim, a pessoa indo lá no médico, marcando sua consulta, vai estar ele e o médico. Uma vez por ano? Uma vez por ano, ele e o médico. Quer dizer, a intimidade dele ali vai ficar entre ele e o médico. Já pensou, se amanhã ou depois ele tem um câncer, tem qualquer outro tipo de doença, e ele vai ter que ficar numa cama, né, hospitalar? Aí, quer dizer, não vai ser só o médico, vai ser enfermeiro, vai ser visita, vai ser todo mundo ali junto ali. Quer dizer, a situação dele vai cair lá embaixo. Ou seja, a estima dele vai acabar. Quer dizer, não adiantou nada ele tentar se recusar, tentar sair fora, não querer fazer um exame, que nem o meu companheiro aqui, o Clodoaldo, falou assim, não vai no médico de jeito nenhum. Aí é a hora da tristeza, viu? Aí é tarde, muitas vezes. Então é por isso que é bom prevenir. Já falamos da saúde do trabalhador, vamos falar agora de cultura. Ribeirão Preto foi sede de um debate com um representante do Ministério da Cultura que veio falar sobre o Vale Cultura. E eu conversei com ele e trago os detalhes aqui no Fórum do Trabalhador. Sou Ivan Domingues das Neves, sou secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura em Brasília. A nossa secretaria ela tem a responsabilidade de estar fomentando e incentivando a cultura brasileira através dos mecanismos da Lei Rouanet, do Fundo Nacional da Cultura, e agora temos o privilégio de estar trabalhando nesse nascimento, nesse fortalecimento do Vale Cultura, que é o alimento da alma do trabalhador brasileiro. E quando o governo federal propõe o Vale Cultura, é nossa obrigação disseminar, é nossa obrigação sensibilizar o empresariado, sensibilizar os trabalhadores, sensibilizar o poder público, porque, como foi colocado, é um grande potencial de recurso financeiro que vem para o mercado cultural e, mais do que isso, fomenta também
uma geração diferenciada que vai consumir mais literatura, vai consumir mais dança, vai consumir mais música, vai consumir todas as manifestações culturais. Lá na Câmara nós temos levado essa discussão, a nossa TV está aqui cobrindo esse evento, vamos divulgar na nossa programação, no nosso programa de rádio e TV também. Talvez o Vale Cultura seja uma das grandes políticas públicas desenvolvidas nos últimos anos em favor da cultura e, ao mesmo tempo, em favor da classe trabalhadora. Explica aos nossos telespectadores como o empresário deve fazer para aderir ao programa. Perfeito. E, André, você foi muito preciso exatamente que recentemente na história brasileira nunca se buscou trabalhar numa engenharia tão adequada de trazer a produção cultural, os trabalhadores que ainda hoje no Brasil não têm oportunidade de aceder à cultura da maneira como este grande país que é o Brasil merecia oferecer a eles, e os nossos empresários que podem nesse momento estar fazendo um gesto que pode ser simbólico efetivamente pelo valor que nós estamos dedicando ao programa. Estamos falando de uma participação de R$50 mensais que cada empresa vai oferecer como benefício ao seu trabalhador para que ele possa explorar todas as expressões, as dimensões culturais do nosso país. Ivan, eu vou pedir licença para a gente passar para o André. Como eu já disse, essa é uma questão que envolve o poder público. O André também é um dos representantes do nosso sindicato dos servidores municipais, e é muito importante. Comecei a conversar com o André sobre o Vale Cultura há mais de um ano atrás, quando ele já levava para o programa que ele tem essa questão, essa discussão, e eu acho que é importante que as forças vivas de nossa cidade participem desse tipo de discussão. Todo tipo de empresa pode participar, existem diferenças nas empresas, lucro presumido, lucro real. Vamos tirar essa dúvida agora para o empresário que ficou sensibilizado em casa. Perfeito. Para a empresa aderir não há diferencial. Na verdade, nós estamos enxergando todos aqueles trabalhadores que têm um vínculo formal com a sua empresa. Agora, há algumas diferenciações do ponto de vista de como esse benefício ele é tratado de uma maneira tributária. A empresa que atua, por exemplo, com lucro presumido, ela, quando faz adesão ao programa, ela não vai ser onerada de encargos nesses R$50 ou nesses R$45 minimamente que ela estaria oferecendo ao seu trabalhador, do ponto de minimamente não, na verdade é de R$45 a R$50 que ela estaria concedendo ao seu trabalhador. Ela não é onerada do ponto de vista de encargos. Ela também, quando lança essa despesa, ela lança como despesa operacional, que também reduz a sua margem de imposto, do imposto a ser pago ao final. E se essa empresa, ela também for empresa que é tributada pelo lucro real, ela ainda tem direito a uma dedução de até 1% no seu imposto devido para fazer cobrir os custos referentes ao programa, para pagar o Vale Cultura para os seus trabalhadores. Ou seja, todas as empresas elas têm algum benefício, além de estar concedendo esse benefício na dimensão cultural, de reconhecer que o seu trabalhador tem direito a esse benefício, que tem direito a aceder à cultura, que a cultura é algo que precisa ser oferecido, ofertado, até numa visão de cidadania para todos os nossos trabalhadores, mas também ela pode estar trabalhando nessa visão de que, do ponto de vista tributário, ela está sendo menos onerada do que se estivesse trabalhando numa visão meramente salarial. Olha, o Vale Cultura foi uma grande sacada do governo federal, proporcionando ao trabalhador um vale de R$50 para ele consumir cultura, como foi dito na matéria. Mas na prática, no dia a dia, me parece que a classe patronal ainda tem resistências. É isso mesmo, Clodoaldo? Exato, André. Nós tivemos bastante problemas nas nossas convenções desse ano 2014, exatamente no Vale Cultura. Muitos patronais concordaram em colocar nas convenções a título didático, mas não efetivamente da forma que está na lei. Ali eles mostram desconhecimento do Vale Cultura, a profundidade do assunto. Eles desconhecem que aquilo ali realmente vai colocar os seus trabalhadores em condições de assistir uma peça, de ir a um cinema, de ir a um teatro, enfim. Comprar livros, etc. Então, ainda está muito resistente na bancada patronal o Vale Cultura. Daí a importância realmente de haver essas palestras, chamar todos os contabilistas, chamar toda a bancada patronal, tanto do comércio como da indústria, para difundir isso mais, para que em 2015 a gente consiga colocar nas convenções coletivas. Porque se não coloca na convenção coletiva, para o trabalhador ele passa a não valer. Porque normalmente o patrão, ele diz o seguinte: o que está na convenção coletiva?
Tem Vale Cultura? Não. Então eu não posso fazer. Então, para que realmente aconteçam esses debates, aconteçam essas palestras, para que em 2015 a gente consiga colocar esse Vale Cultura nas convenções coletivas, porque aí sim ela tem valor. Vanildo, o trabalhador deseja ter o Vale Cultura, o patrão pensa que vai tirar do bolso, na verdade ele vai fazer uma compensação de impostos, não vai sair nada do bolso dele. Mesmo assim, ainda há resistência. Há resistência, André, porque é o seguinte, nossa categoria, eu não conheço nenhuma empresa que dá esse benefício para o trabalhador. Não conheço. Nós tentamos já na convenção coletiva, nós vamos ter negociação ano que vem, certamente nós vamos colocar em pauta novamente para estar discutindo, mas o setor da nossa categoria, que é os empregadores de postos de combustível, eu não conheço nenhum que fornece esse benefício para o trabalhador. E é importante, porque o trabalhador não é só na questão, por exemplo, do vale do cinema, né? Só questão de comprar livro. Ele pode ir num baile, é uma cultura. Ele pode ir no baile, ele pode... Qualquer outra atividade cultural, ele pode ir. No teatro e várias outras atividades. Então, assim, é uma questão importante que incentiva isso para o trabalhador. Mas só que o empresário hoje, ele não está vendo o futuro. Porque, assim, tem muitos empresários que muitas vezes não discutem a questão, vamos supor, de participação no lucro e resultado. Não discute essa questão do Vale Cultura, que é importante para os seus funcionários. Porque a gente sabe muito bem que o trabalhador não tem só que trabalhar, não. Ele tem que descansar, ele tem que passear com a família. E esse Vale Cultura é para essa finalidade. É para ele ir no cinema com a patroa, é para ele com as crianças no parquinho, sabe? Tem as atividades, então é importante isso. A gente está discutindo isso com os empresários e convencendo eles a colocar realmente na convenção coletiva, porque a lei não obriga eles a colocarem, né? Ela criou esse Vale Cultura para debater no imposto de renda, ou seja, para que ele possa recuperar isso futuramente numa declaração de imposto de renda. Mas só que aí o patrão, na hora de dar esse benefício, ele não quer saber. Muitas vezes tem patrão que nem declara imposto de renda, né? Aí que complica a situação. E é importante saber que é um recurso que gira na própria cidade. Como bem lembrou o Vanildo, o cidadão vai ao cinema. E geralmente ele vai para a esposa. Então o cinema vai ganhar o Vale Cultura, mas vai ganhar também o da esposa. Vai comer a pipoca, vai tomar o refrigerante. Se for de carro, vai gastar o combustível, vai pagar estacionamento. Se for de ônibus, vai pagar o transporte coletivo. Então, todos ganham nessa cadeia produtiva, a chamada cadeia produtiva. Todo mundo acaba ganhando quando chega um dinheiro novo no mercado. E esse dinheiro novo é advindo do imposto que deixa de ser recolhido. O imposto de renda não será pago, será compensado esse valor de R$50 para cada trabalhador. Então, se você é empresário, tente se informar mais, entre no site do Ministério da Cultura, procure o seu contabilista, converse com o sindicato patronal dessa categoria, mas também com o sindicato dos empregados. Vale Cultura é uma boa e eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos celebrar que todos, ou pelo menos a maioria dos trabalhadores, estarão com seu cartão em mãos. O Fórum faz um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouco. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Voltamos com o Fórum do Trabalhador. Quero falar agora sobre notícias do mundo do trabalho, decisões da Justiça. E os nossos convidados vão comentar. A primeira notícia chegando do TST diz respeito à indenização a trabalhadores. Olha, um motoboy teve a sua moto furtada. O empregador não quis pagar. O trabalhador buscou a Justiça e a Justiça determinou uma indenização. Vamos ao fato. A Farmacal Medicamentos Limitada de Porto Alegre foi condenada a indenizar em R$ 5.400 por danos materiais um entregador que teve a sua motocicleta furtada durante a jornada de trabalho.
A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso da empresa farmacêutica, ficando mantida a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região Rio Grande do Sul. O motoboy pedia na reclamação trabalhista a condenação da empresa por danos materiais pela perda de seu instrumento de trabalho, uma moto Titan 125, ano 2007. Clodoaldo, quando o trabalhador coloca a sua ferramenta à disposição da empresa, se tiver um furto, se tiver um roubo, a empresa tem que indenizar. Exato, André. Aí não fala, mas esse é um pensamento meu, inclusive eu já orientei muitas pessoas que usam a sua moto particular para uso no trabalho. Eu entendo, André, que isso deveria ser bem conversado quando da contratação desse trabalhador. E que esta moto fosse objeto de um contrato entre a empresa e o dono da moto. Porque aí fica muito mais fácil do trabalhador buscar isso até em primeira instância, não tendo a necessidade de chegar na 2ª ou 3ª instância. Então, o que eu entendo, que cada trabalhador trabalha com a sua moto própria, prestando serviço a qualquer que seja o segmento. Eu entendo que ele teria que ter um contrato que garantisse essa moto, a indenização dessa moto, caso ela tenha que ter a manutenção, caso ela tenha o extravio, o roubo, o furto. Então, o que eu sempre disse foi isso. Eu entendo que cada trabalhador deveria ter um instrumento particular da moto. Ele já tem o seu contrato de trabalho e teria um instrumento particular da moto com a empresa. Vanildo, o artigo 2º da CLT diz que o empregador deve fornecer todas as ferramentas ao trabalhador. Nesse caso, não forneceu, tem a indenização, né? Ou por furto, ou por desgaste, ou qualquer coisa. Claro, eu acho que é importante essa decisão, embora eu acho que o valor é um pouco baixo, né, André? Eu acho que teria que ser um valor muito maior, porque esse trabalhador certamente, a questão dele não foi só o roubo da moto, né, que roubaram a moto, precisa saber se durante o período que ele trabalhou, a empresa deu toda a manutenção para o veículo dele, para a atividade que foi exercida, porque numa atividade que circula essa motocicleta, certamente houve desgaste de peça, de pneu, de tudo. Então, assim, esse trabalhador, ele teria que exigir da empresa, já que o veículo está sendo dele, exigir toda a manutenção, né, de toda a assistência que for necessário para poder ele exercer essa função dentro da empresa. A moto, ou seja, o veículo, qualquer veículo que o trabalhador usar sendo dele, a empresa tem que ser responsável por repor qualquer peça, qualquer danos que sofrer o veículo. No caso, por exemplo, se realmente aconteceu do veículo ser roubado, furtado, a empresa teria que repor o veículo para ele. Não tinha nem que discutir, porque ele estava em sua atividade, exercendo sua atividade por conta da empresa. A empresa estava lucrando com isso e não estava oferecendo o veículo próprio dela. Então é importante essa decisão. Mais uma decisão chegando direto do TST, a turma eleva a indenização de trabalhador que ficava de cuecas para a revista íntima. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou de 2 para 20 mil o valor da indenização que a editora Alterosa Limitada de Contagem, Minas Gerais, terá que pagar por obrigar um trabalhador a ficar de cuecas todos os dias no ambiente de trabalho. A exposição era para verificar se ele portava cartões de créditos impressos pela empresa. Vanildo Custódio, na ação aqui, o trabalhador tinha que 4 vezes por dia ficar de cueca. Na entrada, quando ia almoçar, quando voltava do almoço, na hora de ir embora. Ele tinha que ficar de cueca para provar que não estava furtando cartões da empresa. Tem condições, em pleno 2014, quase 2015, uma prática dessa, uma forma como essa de garantia da empresa de que o empregado eventualmente não ia furtá-la? Eu acho que é o seguinte, uma atitude dessa da empresa, ela chega a ser ridícula, né? Fazer isso com o trabalhador. Colocar o trabalhador numa situação constrangedora, de forma
habitual, de forma contínua, 4 vezes ao dia. Você já pensou? É uma situação complicada que eu acho que uma indenização dessa é muito pouco para pelo que o trabalhador passou. Constrangimento dele. De ele estar se despindo todo dia para poder a empresa analisar ele, saber se ele não estava roubando a empresa. Eu acho que é o seguinte, patrão, eu penso assim, eu sempre falei para alguns proprietários de empresas, falo assim, é o seguinte, você não gosta do funcionário, você não confia nele, manda ele embora, dispensa ele, contrata outra pessoa que você tenha confiança. Já que é para fazer esse tipo de atitude com o funcionário, sabe, fazer com que ele tira a roupa, faz qualquer atividade que não esteja no contrato dele, que não esteja legalmente, eu acho que é ruim, não pode numa situação dessa. O patrão ele tem todo o direito de contratar e demitir. Então, assim, eu penso assim, se o patrão não está confiante no trabalho do funcionário, se ele contratou o funcionário, se ele não tem confiança, porque é uma desconfiança do patrão, fazer isso com o funcionário, fazer o funcionário se despir, tirar a roupa, ficar nu, para poder saber se ele tinha cartão ou não, dentro da cueca, sei lá, em qualquer lugar. É ridículo isso, não tem como discutir isso. Eu acho que essa indenização é muito pouca, acho que não é legal uma indenização dessa, porque o constrangimento é muito, muito maior. Clodoaldo, 2 aspectos aqui. Primeiro, a empresa, na visão da empresa, era normal, poder de direção, poder do patrão determinar essa regra. Segundo, pelo fato de não colocarem a mão, apenas dele tirar a roupa, ficar só de cueca, não teria constrangimento. E outro, bem lembrado aqui pelo Vanildo, o valor da indenização. Na primeira e na segunda instância, arbitraram em 2, no tribunal subiu para 20. Mas você desfilar 4 vezes por dia de cueca, tem preço? André, como vocês mesmos já falaram, é ridículo até de comentar um assunto desse, porque mostra a incompetência, a incapacidade de gestão da empresa. Imagine você que os funcionários da Casa da Moeda, todos eles tirassem a roupa 4 vezes por dia. Então, veja bem, mostra claro que nessa empresa aí não tem gestão, não tem administração e não tem controle. Porque pelo que eu entendi, ela produz cartão. Agora, como é que esse controle interno? Então é mais fácil eu pedir para o funcionário tirar a roupa para mim ver se tem cartão? Então, como é que nós vamos fazer? Eu acho que a indenização dos 20 mil realmente não dá nem para se discutir. Eu acho que essa empresa tinha que fechar e deixar as empresas que têm capacidade de fazer esse tipo de trabalho fazer. Porque à medida em que a gente mostra, claro, a incompetência desse patrão, refletiu no trabalhador, quando foi exigido para que ele tirasse a roupa 4 vezes por dia. Então, quer dizer, mostra a incapacidade do dono da empresa. A gestão da empresa não existe no meu ponto de vista. Então a multa tinha que ser, fecha a empresa. Outra decisão muito polêmica, chegando agora, a Oi foi condenada por divulgar ostensivamente os 10 mandamentos da telefonia. Vamos à matéria. A Oi S.A. foi condenada a pagar solidariamente com a Telecomunicações de Engenharia Limitada Telenge indenização de 5 mil a um instalador reparador de linhas que se sentiu assediado moralmente porque a empresa fixou várias vezes em mural os chamados 10 mandamentos da telefonia, com frases do tipo: não terás vida pessoal, familiar ou sentimental, não verás teu filho crescer, não terás feriado, fins de semana ou qualquer outro tipo de folga, e a pressa será teu único amigo e tuas refeições principais serão lanches, pizzas e China in Box. Tinha também uma última: dormir será considerado período de folga, logo não dormirás. Gente, é possível um empregador colocar num ambiente de trabalho, nós que falamos tanto aqui do trabalho escravo, falamos do dano moral, a própria empresa alega, faz um cartaz e manda fiscal um cartaz falando que está praticando o trabalho escravo. Mas isso aí não tem nem como discutir, porque assim, a empresa ela já está confessando em si a sua prática, né? E eu acho que aí tinha que entrar o sindicato da categoria, pedir danos morais coletivo. A indenização seria gigantesca.
em cima dessa empresa. Porque não é possível um negócio desse que alguém possa concordar com um quadro desse, porque é ridículo. A gente não pode, se nosso sindicato tomar conhecimento que uma empresa colocou, nós temos a convenção coletiva, muitas vezes o patrão tem, às vezes coloca o seu regulamento interno da empresa. A gente não concorda com esse regulamento interno, o que manda é a convenção. Nós fazemos uma convenção de trabalho, né, da atividade do posto de gasolina. Então nós não admitimos, por exemplo, que a empresa faz seu regulamento da sua maneira, vamos supor lá, desconto de cheque. Quem aceitar o cheque será obrigado a pagar o cheque. Não, tá? A convenção fala lá, desde que tenha a placa e a marca do veículo, não paga o cheque. Tá, cumpriu já a convenção. Então, quer dizer, vai fazer outro regulamento, um regulamento ridículo, igual esse daí, colocando algumas coisas que não existem na Constituição, não existe na CLT, não existe, isso é denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar conta disso. Clodoaldo, e esse caso aqui, por mais que a empresa negue, até na internet circula essas mensagens e o trabalhador conseguiu na justiça fazer a prova. A gente traz alguns fatos aqui, às vezes o sindicalista fica indignado, mas é importante que o trabalhador saiba que às vezes essa situação que está acontecendo com ele acontece do outro lado do país, acontece na cidade ao lado, só que nas outras situações o trabalhador procurou o sindicato, procurou o advogado, procurou a justiça. Por isso o caráter pedagógico desses nossos comentários aqui, né? Então, André, vamos iniciar quando foi das privatizações, que eu chamo de doações. No caso específico, telefonia, que transmitiu nossos direitos, nossa telefonia, em parte lá para a Espanha. E que trouxeram de lá a cultura de que o trabalhador é escravo. Trouxeram de lá essa cultura aí. É onde eu sempre digo aqui, que por eles que debatem no Congresso Nacional de acabar com a CLT, acabar com as conquistas e os direitos trabalhistas, é exatamente para voltar nesse tempo aí. Eles não falam aqui que lá na Europa não tem CLT, eles não falam que lá os trabalhadores têm direito, eles falam que tem que ser como na Europa. Aí como é que é na Europa? Tá aí. Agora, além das denúncias que esse trabalhador fez, André, eu não sei se seria possível, mas eu acho que a sentença desse trabalhador devia ser estendida a todos, coletiva, para que a mesma indenização deste fosse para todos, porque todos leram isso aí no mural, muitos não denunciaram. Este procurou o sindicato, procurou um advogado, enfim, procurou seus direitos. Então, eu entendo que essa sentença teria que ser estendida a todos os trabalhadores desta empresa onde estava fixado no mural esse cartaz. Muito bem, vamos agora comentar uma Correios também condenados, hein? Os Correios indenizarão empregado acidentado em desabamento de prédio da agência onde trabalhava. Vamos à matéria. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a pagar indenização de 20 mil por dano moral a um empregado acidentado no desabamento do edifício onde funcionava a agência na qual ele trabalhava, no município de Içara, em Santa Catarina. Deverá também pagar mais 3.500 por dano patrimonial pela motocicleta do trabalhador destruída na garagem do prédio. Ao julgar apelo da empresa contra o pagamento das indenizações, a primeira turma do TST não conheceu o recurso de revista. Olha, aqui fica muito claro, é o artigo 7º da Constituição, que fala a empresa violou direitos, a integridade física do trabalhador, e no caso aqui, você percebe, deu, diferente do outro caso, deu o dano moral e o dano material. O dano material, ele teve a moto indenizada, e no dano moral, 20 mil pelo fato de ter se machucado durante mesmo assim é pouco, viu, André? Na minha análise, eu acho que é muito pouco essa indenização, porque é o seguinte, quanto que fica para enterrar uma pessoa? Aí não fala se o trabalhador tinha seguro de vida ou não, porque se for fazer um enterro hoje, quanto que custa o enterro, né, de uma pessoa? Então é complicado pra caramba essa situação. E a família, fica que jeito? Como que fica a família desse trabalhador, desse cidadão que deixou lá as suas dívidas, seus compromissos? Então eu acho que é ridículo isso aí também. E pro prédio desabar? Quanto tempo demorou? O correio não estava vendo rachadura? Aliás, quando foi alugar o prédio, né? Ué, foi vistoria, não tem vistoria, não tem nada. É dinheiro público que está ali, vai fazer a vistoria no prédio para alocação, né? Às vezes nem faz a vistoria, né? Às vezes, quando é público, né?
Às vezes nem vistoria faz. Então, mas quer dizer, né, a direção do Correio, a gerência do Correio, quando foi contratar esse prédio, ou, com certeza, se já havia contratado sem nenhum trinco, sem nenhum rachamento, com certeza algum funcionário chamou os superiores e falou, olha, está trincando, está rachando, ó, trincou o forro. Quer dizer, não cai, não desaba uma casa assim, ó, desabou. Ela apresenta os defeitos, vai apresentando até desabar. Então, a indenização aí devia ser por mês do aluguel. Essa indenização deve ser por mês. Por mês do aluguel, que o Correio não foi lá verificar e viu que o prédio estava desabando e não tomou providência. Então, foi 1 ano que o senhor veio aqui ver? 1 ano. Então, é 1 ano, 12 meses vezes 20 mil. Tó. Ué. E o ministro, no caso Lélio Bentes Correia, destacou que é inafastável a conclusão de que a empresa de Correios foi negligente quanto ao seu dever de velar pela saúde física do seu empregado e também de zelar pelo ambiente de trabalho, o que inclui não só a obrigação de adotar medidas de segurança e saúde, mas também proporcionar ambiente de trabalho seguro a fim de prevenir tragédias como neste caso. Lembrando que nesse desabamento o trabalhador do Correio apenas se feriu, mas 3 pessoas morreram. Então, o que você lembrou bem aqui, famílias foram vitimadas e aí família, não é indenização que paga. Né? Não tem, é muito pouco dinheiro por indenização de vidas, sabe? Eu acho que não é possível que a empresa não tenha seguro de vida para esses trabalhadores, né? Se o trabalhador receber o seguro de vida, ainda vai. Mas se não receberam, pelo amor de Deus. Mas também, Evanildo, o problema do seguro de vida, eu tenho visto muito isso, inclusive, né, em algumas categorias que eu represento, o seguro de vida é muito pouco. Eles vão na Caixa Econômica Federal e faz o mínimo do mínimo. Então, mas ele tem seguro, mas muitas vezes o seguro é elementar. Clodoaldo, mas esses valores baixos aqui, houve um entendimento da Justiça que estavam surgindo a tal da indústria da indenização. E aí os trabalhadores, por qualquer motivo, iam à justiça, ou as pessoas que brigam na rua, a pessoa que tem algum problema relativo à relação de consumo, vão para a justiça para ficar rico. Mas nesses casos aqui que foram analisados, nós estamos vendo trabalhador que ficou doente, trabalhador que ficou traumatizado, trabalhador que era humilhado. Realmente chegou a hora da Justiça do Trabalho ser mais generosa. Aliás, isso aqui desmente um pouquinho aquela máxima de que a Justiça do Trabalho sempre puxa para o trabalhador, né? Bom, primeiro, André, eles falam sobre a indústria da indenização, mas veja bem, hoje na Justiça do Trabalho existe litigância de má-fé. Se você é um trabalhador e que está movendo uma ação, tá? Para que você tenha somente o seu benefício e aquele benefício ali não é bem daquela forma que foi conquistado, a Justiça tem que dar litigância de má-fé. Claro. Para o trabalhador que está realmente litigando de má-fé. Agora, aí, nós estamos analisando aí, como é que é? Desabou o prédio do Correio, desabou. Quer dizer, não há o que dizer, que aí é uma indústria do punir os responsáveis, né? Punir os responsáveis, que não viu o prédio rachando, caindo. Tomou nenhuma providência. Então, concordo, acho que a Justiça realmente tem que dar litigância de má-fé para quem está tentando usar a lei de uma forma mentirosa para ele enriquecer. Acho que tem que tomar uma litigância de má-fé. Agora, nesses assuntos aí, não. Eu acho que a Justiça foi muito branda. Um prédio não cai de uma hora para outra. E aí também tem o seguinte, por exemplo, eu acho que cada caso é um caso, né? Então, assim, a gente sabe muito bem que nós acompanhamos a maior vitimados de acidente de trabalho hoje, em qualquer lugar hoje, é a construção civil. Que é que mata mais em nosso país, é a construção civil. Então, assim, a gente sabe muito bem que cai trabalhador quase todo dia de prédio, cai laje em cima de trabalhador, tijolo na cabeça de trabalhador, é acidente todo dia, toda hora. Então, a gente sabe muito bem que tem casos e casos. Então, no caso desse daí, é um absurdo. Os trabalhadores que foram mortos, trabalhadores que tiveram lesões. 3 famílias, né? Então, 3 famílias. Então, assim, é importante a gente destacar a importância da indenização. A indenização é pelo menos para deixar a família com uma sobrevivência, né? Você imagina só um casal aí que tem a mulher, dona de casa, 2, 3 filhos, criança menor, pequeno, de idade, aí 5, 6 anos, 10 anos, como é que ela vai fazer para tratar dessas crianças?
né? Então é importante a gente pensar no futuro das nossas crianças, nas pessoas na família. Acho que é essa a importância. Muito bem, vamos agora aos nossos profissionais da semana. Está na luta, corre, do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro. Frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. E voltamos com o Fórum do Trabalhador, lembrando sempre que o nosso encontro aqui na TV é semanal, toda quarta-feira, 19 horas, todo sábado, 13 horas e 30 minutos. No rádio, o nosso encontro é diário, de segunda a sexta, às 9 da manhã, boletim Fórum do Trabalhador. Aos sábados, programa das 8 às 9, com música, prestação de serviço, muita informação de tudo que acontece no mundo sindical. Lembrando que as decisões que são veiculadas aqui, que são divulgadas no nosso programa, são colhidas direto do Tribunal Superior do Trabalho e de outras instâncias de julgamento. São matérias que foram apreciadas, julgadas, têm condenação final, por isso nós estamos divulgando de caráter didático aqui para você trabalhador e para você trabalhadora. Quero agora falar de esporte. Está sendo preparada mais uma Copa Intersindical e o Fórum acompanhou a última reunião preparatória e conversou com alguns dos organizadores. Obrigado, André, pela cobertura mais uma vez aqui no 4º torneio intersindical de minicampo. Este ano vai ser realizado novamente no Clube dos Gráficos de Ribeirão Preto, né? Este ano a gente vai estar homenageando um antigo companheiro nosso que trabalhava no Pinguim, o Jerominho, né? Que era garçom, veio a falecer. A gente vai homenagear ele, a família, né? Então, em nome de todos os companheiros, de todas as equipes participantes, esse ano nós temos inscrito 8 equipes, né, participantes. SEAC, o comércio, os frentistas, os hoteleiros, estacionamentos, gráficos e os químicos, né? Então, foi feito o sorteio, 2 grupos de 4, ficaram para definir ainda os químicos e o SINDPD. Se eles forem participar, a gente vai colocar um em cada grupo, né? Totalizando 10 equipes. E a programação, André, vai começar no dia 15 de novembro, né? Então vai ser um mês de confraternização até o início de dezembro, né? E sempre o Fórum do Trabalhador presente, né? O campeonato é a integração da família comerciária, a família hoteleira, de todos os trabalhadores de Ribeirão Preto, né? Obrigado mais uma vez e a colaboração de todos os presidentes sindicatos de estarem participando do 4º torneio de minicampo de Ribeirão Preto. Vai ser grupo A, hein? Grupo A. Estacionamento. Sem roubar, hein, Matheus? Pelo amor de Deus. Agora o grupo passa PP. Grupo B agora. Grupo B. Depois você dá assim. Continua tudo no grupo B. Você não forma tudo lá. É os gráficos. Tirou ele mesmo. Saiu fora, hein? Ficaram com medo, né? Hoje nós fizemos uma reunião para participar da 4º Intersindical de Futebol. Estamos procurando manter o campeonato, né, ver se conseguimos subir este ano. Ano passado, como nós somos campeões, né, esse ano estamos homenageando uma pessoa dos hoteleiros, que seria o Jerominho,
e vamos tentar manter esse ano o campeonato, que nada mais o campeonato é uma integração entre os sindicatos que nós procuramos manter na região de Ribeirão Preto. E vamos procurar manter esse contato, trazendo para nós o ano que vem talvez mais sindicatos para estarem participando do nosso campeonato. Esperamos com isso, né, ter uma integração melhor entre sindicato, trazendo para o trabalhador um tipo de lazer que todos os anos nós fazemos esse campeonato. E aproveitando também, nós do comércio, nós também temos aqui várias atividades esportivas no nosso clube de esporte, né? E contamos com você, comerciário, também, que venha nos prestigiar também. Lembrando também agora, aproveitando a oportunidade aqui nessa entrevista aqui no Fórum do Trabalhador, que esse mês é a data base nossa, né? Dos hoteleiros, então fazemos reuniões aí, sindicatos patronal, conjunto com Francas e Barreto, para fazer um fechamento de um bom salário para a categoria. Então, lembrando ao trabalhador, nós estamos correndo aí, mais um trabalho. E também lembrando ao trabalhador que estamos agora na semifinal do campeonato dos garçons, que está sendo realizado aqui em Ribeirão Preto, na Arena Esporte, aqui na Francisco Junqueira. E na segunda-feira agora, já as oitavas, né? Depois, na outra segunda, já é a final. Bem, Clodoaldo, é o momento do esporte, né? Durante todo o ano fizeram as negociações salariais, os sindicatos foram próximos, organizaram o 1º de maio, agora é competição ali, vamos ver qual sindicato está mais preparado. Organizamos para os trabalhadores, né, através da Copa ASEAC, da Copa do SEAC, né, que foi o 15º, os frentistas também organizam os seus, mas agora é entre sindicatos, né? São 8 sindicatos que vão participar dessa intersindical. É um final de semana bem descontraído, para comemorar também os diretores de sindicato, para que ele também tenha ali um momento de lazer, um momento de confraternização entre os companheiros. Muito importante esse evento. É importante, André, essa confraternização, essa atividade da intersindical, porque a gente acaba envolvendo alguns companheiros, tanto da nossa categoria, de outras categorias. A gente acaba conhecendo os companheiros, até mesmo de atividades esportivas, né, que muitos deles participam nos clubes das cidades. Então o pessoal se entrosa ali e tal, e no final tem uma festa, né, de confraternização dessas equipes, que é muito importante. A gente está fazendo essa Copa da Intersindical, porque a gente congrega, além dos trabalhadores frentistas, da nossa categoria, nós temos os outros companheiros, os 8 sindicatos aí que participam, e que é importante, todos os anos a gente realizamos essa atividade, e que esperamos que no próximo ano possa vir cada vez mais outros companheiros participarem. E nesse caso, na reunião de sindicalistas, não tem jeito, é futebol, vai ter um momento da descontração, vai tomar a cervejinha, mas é claro que vai ter sempre aquele diálogo sobre o mundo do trabalho, política, um dando dica para o outro, um comentando a negociação do outro e já ganhando energia para o tal de 2015 que está chegando, né? Está chegando aí, André, e eu tenho certeza que se 2015 for igual 2014 em termos de negociação coletiva para os trabalhadores ao qual o SEAC representa, eu já vou me dar por satisfeito. Conseguimos em 2014 sempre 1,5%, 2% acima do INPC, então mostrou que a gente está devolvendo ao trabalhador alguma coisa, uma recuperaçãozinha, embora pequena, mas ela está acontecendo. Então eu entendo que se a gente tiver essa tranquilidade em 2015 e conseguir que os empregadores também tenham essa maturidade que tiveram em 2014, eu acredito que 2015 também será um excelente ano para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Atenção, você frentista, no próximo programa o Unido vai trazer muitas novidades, que está sendo preparada uma grande festa de final de ano
para você, frentista, não perca, fique ligado. O nosso fórum está terminando. Quero agradecer muito a presença dos nossos convidados, agradecer você que tem nos encontrado na rua, tem dado sugestões, tem feito críticas, você que tem apresentado dúvidas sobre o mundo do trabalho. É com muita alegria que o movimento sindical de Ribeirão Preto e de toda a região está aqui à sua disposição para levar informação, prestação de serviço, levar cultura, mas principalmente levar a luta que é feita para a garantia dos seus direitos. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, consulte sempre o seu sindicato. Ele deve estar preparado para defendê-lo. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.